que é que a gente viu até agora? Muito rapidamente. Segundo o taoísmo, eles têm um conceito que eu considero muito idêntico ao nosso, que diz que no princípio existia o Tao, que o Tao é tudo, o Tao teve teve um pensamento e criou duas coisas, isso criou uma realidade e essa realidade desequilibrou, criou o Yin e o Yang. A gente já viu, o Yin e o Yang não são coisas, é a relação entre as coisas, a relação entre duas coisas, se uma é mais física, outra é menos física, se uma é mais fria, se uma é mais quente. O Yin e o Yang atuam no Qi. E esse conjunto Yin Yang deu origem a 5 coisas, segundo eles. O 1 gerou o 2 e o 2 gera 5. Essas 5 coisas no nosso, na nossa realidade, no nosso mundo, eles fizeram corresponder a 5 movimentos que designaram por a madeira, o fogo, a terra, o metal e a água, que a gente pode encontrar na natureza, por observação da natureza. A madeira gera o fogo, ou alimenta o fogo alimenta a terra alimenta o metal alimenta a água alimenta a madeira. E eles perceberam que havia um ciclo entre essas coisas, que era o que eles chamaram de ciclo de geração. Depois também perceberam que havia um outro ciclo que as controlava. E perceberam que a água apaga o fogo, o fogo derrete o metal corta a madeira trabalha a terra e a terra gera água, ou controla a água, aliás. E chamaram isto de ciclo de geração. Cada movimento destes é caracterizado por as suas próprias características, isto agora estou a ser redundante, que são específicas para cada movimento. O inverno é frio, o metal é seco, a terra é úmida, o fogo é quente, a madeira é ventosa, que o vento tem uma outra relação que a gente mais tarde pode explicar. Portanto, cada um destes elementos ou movimentos tem determinadas características. A água tem tendência a aprofundar, a ficar quieta, a estabilidade. O fogo tem tendência a subir, por exemplo. A madeira tem tendência a expandir, a crescer. E há uma série de outras características que eu deixei-vos nas tabelas. Da mesma forma que no planeta, sendo o planeta um sistema, isso acontece, eles transpuseram também para o nosso corpo. E então fizeram corresponder ao elemento madeira o nosso fígado, ao elemento fogo o nosso coração, ao elemento terra o vaso pâncreas, ao elemento metal os pulmões, ao elemento água os rins. Eu ressalvo mais uma vez que quando a gente fala em medicina chinesa de órgãos, não estamos a falar dos órgãos físicos, estamos a falar de sistemas nos quais os órgãos estão incluídos. Portanto, quando eu digo rim, estou a falar do rim, estou a falar de todos os canais e todas as coisas que dizem respeito a esse sistema. Ok?
Da mesma forma que na natureza a madeira tem determinadas características, então aqui o órgão correspondente também terá essas características, ou características muito específicas. Da mesma forma que o fogo tem determinadas características, é quente, sobe, etc, etc, então também o coração terá características específicas. E assim sucessivamente também para os outros. Da mesma forma que a água na natureza tem determinadas características, para o órgão correspondente, que é o rim, também apresenta determinadas características particulares. Essas características são uma das coisas que nos vai ajudar a fazer o diagnóstico. Por exemplo, há uma determinada cor que está relacionada com a água, com o rim. Há um determinado sabor que está relacionado com a água, com o rim. Há alguns elementos que nos compõem, nomeadamente os ossos, a medula e os dentes, por exemplo, o cabelo, que estão relacionados com o rim. É a partir dessa relação, eu sei que determinadas coisas estão relacionadas com aquele órgão, que eu posso perceber se há desequilíbrios ou não nesse órgão. Estão-me a fazer entender? Pronto, eu sabendo, isso vai com o tempo, você tem tabelas, vai com o tempo, mas eu sabendo que, por exemplo, ao fígado correspondem os tendões, os ligamentos e as unhas, se a pessoa tiver deficiência ou se eu notar qualquer coisa que não esteja muito comum a isso, eu percebo que há qualquer coisa descompensado no fígado. Se a pessoa gostar, por exemplo, se essa pessoa tiver uma tendência muito grande para gostar de coisas azedas, que é o sabor do fígado, eu sei que percebo que há qualquer um desequilíbrio qualquer nesse movimento ou nesse órgão. Portanto, são essas características específicas de cada órgão que em primeira instância me dão logo a possibilidade de perceber que há qualquer coisa de errado com esse órgão. Aqui tem os ciclos de geração, que eu já falei, de geração e de controle. Cada órgão ou cada sistema gera chi para o outro. No nosso caso, a gente vai falar de fluidos. Quando a gente acabar de explicar isto, eu vou transpor isto para a nossa linguagem. Cada órgão alimenta um outro e cada órgão controla um outro. O ciclo, quando o órgão está a gerar energia, chi, etc., para o outro, diz-se que o órgão que gera é o órgão mãe. Aquele que está a ser alimentado, entre aspas, é o órgão filho. Quando um órgão está a controlar o outro, diz-se que o órgão que controla é o avô e o que está a ser controlado é o neto. E isto porquê? Porque o intervalo é esse. Um é mãe do outro e este é mãe daquele que controla este. Portanto, se passa a ser avô. Eu mostro. Por exemplo, o fígado é mãe do coração, certo? Mas é avô da terra, porque o fígado é mãe do coração e o coração é mãe do baço. Fígado é mãe do coração e o coração é mãe do baço, certo? Portanto, o fígado é avô do baço. O fígado controla, o avô controla o neto. A mãe gera para o filho e o avô controla o neto. Se não decorem, compreendam. Porque isto mais tarde vai ser preciso ou útil, ou pelo menos vão ouvir falar disto.
Ok? Há um outro ciclo. Quando isto está mal, na maior parte dos casos, quando há uma situação patológica, é por falta de uma destas relações. Ou a mãe não está a alimentar o filho, ou o avô não está a controlar o neto, ou pode acontecer que haja um ciclo de contradominância. Se o avô ficar mais forte, mais fraco que o neto pode vir a controlar o avô. Que são casos mais extremos, muito mais extremos. Há então o ciclo de geração, mãe-filho, o ciclo de controlo avô-neto e depois o ciclo de contracontrolo, que é uma exceção patológica, quando um elemento está fraco, que pode ser dominado por outro. Estes são os casos mais clássicos, os casos de patologias. São geradas ou por uma má interação mãe-filho, ou por falta de controlo avô-neto, ou por um contracontrolo, em que o neto controla o avô, por exemplo. Eu pus aqui uma coisinha onde tem isto não está eu vou-vos deixar ficar este PowerPoint lá com o resumo, que são só slides, tem o resumo. Também tem aqui o ciclo de geração, o ciclo de controlo e o ciclo de contracontrolo. O ciclo de contracontrolo acontece muitas vezes em pessoas com deficiência de pessoas que têm um problema, uma relação fígado-baço, em que supostamente o fígado deveria controlar o baço, mas muitas vezes começa a acontecer o oposto. Ok? Por exemplo, depois falámos que não há em medicina chinesa não há um diagnóstico feito como nós fazemos aqui no Ocidente, que é ok, tens uma dor aqui ou isto ou aquilo, então é fígado. Eles para eles isso não é diagnóstico. Para haver diagnóstico tem que o diagnóstico obedece a pelo menos 4 ações. Pelo menos. Podem ser mais. Ninguém faz um diagnóstico só por a língua. Ninguém faz um diagnóstico só pelo ciclo dos órgãos. Ninguém faz um diagnóstico só por... Não. É preciso que haja pelo menos 4 fatores a serem diagnosticados. E que, entre esses 4, a maioria aponte para um sítio. Isto porque... Por várias razões. Mas há uma que é logo primária, que é... vamos lá ver. Eu irrito-me com o meu marido em casa. Vou ao terapeuta e ele diz: epá, olha, você tem dor cervical, tem a língua vermelha nos lados, tem não sei o quê, você tem fígado, você é fígado. Mas isso pode ser uma situação circunstancial. Pode ter sido uma coisa do momento. O doente acaba de comer uma barrigada de leitão. E daí vai e aparece com secura na língua, aparece com... Os sintomas estão lá, mas isso é uma coisa circunstancial, é daquele momento. Portanto, isso não indica que a doença seja essa. Só quando há um conjunto de fatores a corroborarem a mesma coisa é que eles consideram que há um diagnóstico. E então, para eles não há diagnóstico sem observação,
que estão incluídos. Nós vamos ver isto no módulo 2, ou agora mais à frente, em mais pormenor. Mas não há diagnóstico sem inspeção visual, que inclui a expressão da pessoa, a cor da face, a língua, a postura e as expressões. Entre outras coisas. A auscultação e olfato. A ausculta é ouvir a pessoa. Qual é o som da voz, a respiração, tosse, odores corporais. Nós, com o tempo, vamos aprender a analisar isto tudo. A anamnese, histórico, sintomas, queixos, habituações e a palpação, que é o toque do pulso, a pressão em determinados pontos, temperatura do doente, etc. Eu só pus isto aqui para que vocês não fiquem convencidos de que nós a seguir vamos falar de duas coisas, que é diagnóstico pela língua e diagnóstico pelo pulso. Que eu pus vi a língua ao doente e ele tinha a ponta vermelha. Está doente do coração. Não funciona assim. Ele tinha a ponta vermelha na língua, significa que ele, nesse momento, o coração estava acelerado. O que não significa que a doença dele seja do coração. Portanto, não é um diagnóstico da doença, apesar de ser um bom indício, um bom indicativo, um bom sintoma a considerar. Mas só é mesmo diagnóstico quando ele é comprovado por outras formas de diagnosticar. Ok? Certo? Eu volto a enfatizar que isto é essencialmente prática. O que vocês estão aqui a aprender é essencialmente compreensão e prática. Vocês podem decorar isto tudo, mas se não começarem a olhar para a língua das pessoas e olhar para as pessoas e a ver as características dela, isto e aquilo, e a fazerem as vossas contas, não vão chegar a fazer um bom diagnóstico. A vantagem que tem a medicina chinesa é que eu não preciso de ter doentes para praticar. Para praticar diagnóstico eu não preciso ter doentes. Quase toda a gente que me rodeia está torto. Portanto, basta começar a olhar para as pessoas. Como quem não quer a coisa, mas a querer. Portanto, é a vontade de praticar. É prática e prática e prática e prática e prática. Língua na medicina tradicional chinesa. Como para os chineses tudo são sistemas dentro de sistemas. E em qualquer sítio a gente pode fazer diagnóstico. Na cabeça, nos pés, porque os sistemas repetem-se em todo lado. Um dos sítios onde é mais fácil e mais evidente o diagnóstico é na língua. E então na língua expressam-se os mesmos sistemas que expressam no corpo. Na parte de trás da língua expressa-se o rim e a bexiga. Logo a seguir o intestino grosso e o intestino delgado. Depois o estômago e o baço. Dos lados o fígado e a vesícula biliar. Aqui a chegar à ponta é o pulmão e aqui na pontinha da língua é o coração. Está expresso o coração. Ok? Qualquer anomalia num destes sítios indica que aquele sítio não está a funcionar bem. Casos clássicos, língua bifurcada, por exemplo. Língua bifurcada na ponta, por exemplo. É evidente que essa pessoa tem um problema de coração longo, há muito tempo.
às vezes desde a infância. Marcas de dentes de lado, e isto gerou discussão a semana passada, salvo erro. Marcas de dentes na língua são estômago e baço, mas a gente já lá vai. Agora, vermelho do lado é fígado. Localização dos órgãos é esta. Agora, o que é que me diz mais a língua? Se a língua estiver rosada, é uma língua normal. Se estiver esbranquiçada, indica-me que a pessoa está com deficiência ou de sangue ou de energia, entre aspas. Portanto, ou de sangue ou de chi, ou de sangue ou de fluido, ou de sangue, certo? A gente aqui também considera isso. Quando está pálido, é falta de sangue ou falta de certo? Se estiver arroxeada, é excesso de calor. Eu tenho aqui a interpretação. Pálida, deficiência de Qi e sangue ou Yang. Vermelha, calor em excesso. Quando a gente está quente, não fica vermelho. As inflamações não ficam vermelhas. Vermelho escura, calor extremo ou estagnação de sangue. Roxa, frio intenso ou estagnação de sangue. A gente não fica roxo quando está no frio. Certo? Com manchas vermelhas, calor no sangue. Agora, estas cores aplicam-se na língua toda? Sim, para o estado geral. Mas, se na língua, na zona de um órgão, houver uma diferença, a pessoa até pode ter uma língua mais ou menos rosada e ter as laterais vermelhas. Se tiver as laterais vermelhas, significa que tem calor no fígado. Certo? Se tiver a ponta vermelha, significa que pode ter a língua mais ou menos até esbranquiçada, mas se tiver a ponta vermelha, significa que tem calor no coração. Certo? Portanto, a zona onde se manifesta a cor indica também o órgão. O tipo de língua, a forma. Uma língua fina, uma língua fininha, o que é que indica? Deficiência de ino ou de sangue. Uma língua fininha tem pouca matéria. Certo? Se é fininha, é magrinha, tem pouca matéria. Portanto, deficiência de ino ou deficiência de sangue. Uma língua inchada. Uma língua inchada. Umidade, flema ou deficiência de yang. Ou seja, excesso de matéria, deficiência de energia. Com marcas de dentes nas bordas, deficiência de Qi do baço. Na semana passada levantaram a questão. Então, mas dos lados da língua, porque eu mostrei uma série de línguas e a gente pode ver, eu posso pôr aí uma série de línguas. Então, mas não é do lado, não é o fígado. Sim, o que acontece é que a língua, quando tem marcas de dentes, não é. As marcas de dentes não estão lá por a língua estar afetada. As marcas de dentes aparecem por a língua estar inchada. E como está inchada durante muito tempo, aparecem as marcas de dentes. Às vezes até à frente, mas a maior parte das vezes é do lado. É evidente que se eu for a um velhote que não tenha dentes, não vai aparecer marcas de dentes. Mas vai aparecer a língua inchada. Portanto, o que define a deficiência de Qi do baço é a língua inchada. Só que, se ouvir marcas de dentes, o que é que me está a dizer? Está-me a dizer que ela está inchada há muito tempo.
Portanto, não é uma coisa circunstancial, não foi agora, não, é uma coisa já há muito tempo. Dá para entender? Uma língua rachada, deficiência de INE, deficiência de físico, deficiência de líquidos. Uma língua rígida é o excesso, isto a gente mais lá à frente vai ver. Uma língua mole, deficiência de chi. Ok? Outra coisa que a gente vê e que é muito importante na língua é a saburra. É quase tão importante como o resto todo. Uma língua normal, ao contrário do que se costuma pensar, não é uma língua sem saburra. A língua normal tem uma camada fina e branca, como se fosse quase um véu, por ela toda. Por ela toda. Se a língua não tiver essa camada de saburra, não é uma língua normal. Estava eu a dizer que a saburra indica o órgão doente e indica o tipo de doença. O sítio onde a língua deve ter saburra uniforme, por ela toda, inclusive lateralmente, etc. Sítios onde não haja saburra estarão vermelhos, mais vermelhos que o resto, como é lógico, né? Se não há saburra, se não há capa branca, está mais vermelho. Se está mais vermelho, indica-me o quê? Indica-me uma deficiência nesse órgão por calor. Se a saburra estiver mais grossa num determinado sítio, indica-me o quê? Indica-me deficiência nesse órgão por frio ou umidade. Excesso de umidade. A minha língua tem ali uma zona branca com saburra quase cá atrás. Com saburra grossa. Sim. Nota-se. E tem uma zona mais vermelha aqui. Para frente. E agora, eu se pegar nisto, eu tenho aqui, nesta zona, aqui, tenho saburra grossa. E nesta zona aqui, tenho vermelho mais fino. Como é lógico, porque eu tenho calor no pulmão, até da situação em que estou, calor no pulmão, e aqui a saburra grossa, que é frio no intestino. Pulmão e intestino grosso. Um está quente, outro está frio. Órgão víscera. Mas esta compreensão vocês não precisam de ter ainda. Mas se olharem para ali para trás e virem uma língua deste género, tem ali, ou se estivesse mais à frente, estômago, ou se estiver ali uma camada de saburra mais grossa, é porque há ali calor, frio ou umidade nesse órgão. Se estiver sem saburra, é porque há calor em excesso na zona do órgão. Ok? Ok. Língua pálida, deficiência de chi ou sangue. Língua vermelha, calor. Calor em excesso. Língua vermelha escura, calor extremo ou estagnação de sangue. Língua azulada, frio intenso ou estagnação de sangue. Com manchas vermelhas, calor no sangue. Língua fina, deficiência de INE ou de sangue. INE é matéria, portanto, se ela é fininha, tem deficiência de matéria. Inchada, umidade, fleuma, que é frio, ou deficiência de Yang, frio por deficiência de calor. Yang é calor, falta de calor.
com marcas nas bordas, deficiência de tecido baço, rachada, deficiência de INE, especialmente estômago ou rim. Já temos a tal situação. Realizador, flácido em mole, deficiência de King. Da saburra. Saburra fina, normal ou uma patologia ligeira. Ok? Fininha. É quase, vê-se muito poucas línguas assim. É quase como se tivesse só um véuzinho por cima branco. Ou seja, vê-se a língua por baixo, está branquinha, mas vê-se, consegue-se ver o rosado por baixo. Saburra espessa, branca ou amarela, significa que tem patógeno mais profunda, neste caso frio. Língua pelada, vermelha, deficiência de INE ou estômago severamente afetado. Língua pegajosa, branca ou amarela, ou umidade ou fleuma. Língua seca, ou saburra seca, amarela ou cinzenta, calor a consumir os fluidos. Língua preta, isto é raro ver-se, mas quando se vê, é coitada da pessoa. Está para morrer. Não está, estamos todos, isso para morrer estamos todos, mas está num estado muito extremo. Calor extremo ou frio extremo, consoante o contexto. Isto é a língua. Treinem. O pulso na medicina chinesa, só por si, a palpação do pulso é um método de diagnóstico extremamente eficiente. Mas ao contrário da língua, que é relativamente fácil e acessível de compreender porque é visual e de associar, o diagnóstico pelo pulso na medicina chinesa, apesar de ser extremamente eficaz, extremamente eficiente, requer muita prática. Muita prática. Portanto, eu não vos vou pôr a fazer diagnóstico pelo pulso. Porque se depois de acabarem o curso eu vou pôr lá, a gente vou pôr no fim do manual ou à parte, se vocês quiserem, um curso, digamos, de pulsologia, para quem quiser depois aprender. Até lá eu não vos vou pôr a fazer diagnóstico pelo pulso. Porque seria só o diagnóstico pelo pulso seria um curso, seria um... no entanto, há algumas coisas que são imprescindíveis e que nós podemos com facilidade aprender a ver no pulso do paciente e que são imprescindíveis. Uma é a velocidade do pulso e outra é a profundidade do pulso. Portanto, nas duas mãos, no pulso radial, eles colocam, se nós apalparmos o pulso, segundo eles, e isto é verdadeiro, com 3 dedos, nestas 3 posições, na mão esquerda e na mão direita, nós temos aqui representados os órgãos do corpo. Temos o metal, temos temos aqui o fígado e temos aqui o fogo. Isto é só por curiosidade para vocês não precisam de fazer isto. Portanto, nós teríamos aqui os órgãos, tal como na língua, representados em 6 posições da artéria radial do pulso esquerdo e do pulso direito. Quando eu apalpo, eles colocam assim, não consigo fazer-vos ver,
Portanto, é palpado com estes 3 dedos, nestas 3 posições, e consoante o que sentem em cada um dos dedos, dá o estado daquele órgão. Portanto, vocês não vão precisar de meter os 3 dedos, de saber os órgãos, etc, etc, etc. O que eu preciso é que, na artéria radial, vocês procurem o pulso do paciente. Ok? E a primeira coisa que vocês vão fazer, aqui diz, tem um método que é a relação entre a respiração e o número de batimentos. Vocês não precisam fazer isso. É até mais exato se vocês fizerem como é habitual nós fazermos, que é pegar num relógiozinho e contar o número de batimentos que a pessoa tem por minuto. Ok? Não façam como a gente às vezes faz aqui, que é contar 15 segundos e depois multiplicar por 4, ou contar meio minuto e depois multiplicar por 2. Obtenham o número de batimentos certos por minuto do doente. Essa é a primeira condição. É a primeira coisa que eu quero que vocês observem. Eu quero que vocês tentem perceber se conseguem sentir o pulso com uma pressão muito levezinha, se precisam de carregar mais para sentir o pulso, ou se só sentem o pulso quando carregam a fundo. Essa é a profundidade do pulso. Ok? Colocando não, se estiver logo com pouca pressão aqui, se eu conseguir sentir, eu tenho um pulso superficial. Se eu tiver que carregar mais para lá chegar, eu tenho um pulso médio. E se eu tiver que carregar muito profundamente para conseguir sentir o pulso, eu tenho um pulso profundo. Ok? Há uma outra característica do pulso que mais tarde vou dizer para vocês aprenderem, mas que agora não vamos aprender, que é o tipo de pulso. Porque há muitas. Nestes dois, só com estas duas coisas vocês conseguem distinguir uma condição geral do doente. Por exemplo, o número de batimentos. Pessoas com o pulso acima de 80 batimentos por minuto têm um pulso rápido. Pessoas com um pulso abaixo de 72 batimentos por minuto têm um pulso lento. É evidente que se estiver nos 80, é um pulso rápido, mas é uma coisa que está ali, no vai e não vai. Se estiver nos 85, nos 90, nos 95, nos 100, quanto mais rápido, quanto maior for, mais a gente considera o pulso rápido, como é lógico. O pulso normal é considerado 72 batimentos por minuto, mais ou menos, 72, 73. Mas entre 72 e 80 é perfeitamente normal que se tenha. Abaixo de 72 batimentos por minuto, portanto, 70 batimentos por minuto, 69, 68 e por aí abaixo, é um pulso lento. Ok? Pulso flutuante ou leve, sente-se a pressão leve. O que é que me indica se eu sentir o pulso muito levezinho, assim, quase sem ele tocar? Por exemplo, indica-me que a ação
que está a ser exercida é por um patógeno externo. Vocês vão ver depois o que é isso. Se o pulso for muito profundo, se eu só conseguir sentir o pulso numa zona carregando muito, isso indica-me que é um patógeno interno, ou seja, que a doença é interna, é muito internalizada. Se o pulso for rápido, eles aqui dizem mais 5 batimentos por ciclo, passem acima disto. Os 5 batimentos por ciclo significa que em cada respiração eu conto mais de 5 batidas de coração. Mas isto não é tão exato como medir com o relógio. Um pulso rápido indica-me que a pessoa sofre genericamente de um problema de calor. Um pulso lento, inferior aos tais 72, indica-me que a pessoa, no geral, sofre de uma patologia por frio. Certo? Entenderam estes dois conceitos? Sim. Pulso rápido, mais de 80, pulso lento, menos 72. Pulso profundo, quando eu carrego e ele está lá no fundo. Pulso flutuante ou leve ou superficial, quando eu apalpo aqui em cima. Ok? Ok. Isto é só porque a gente vai falar aí no pulso quando estiver a fazer diagnósticos e vocês terem uma noção do pulso. E sim, porque eu só a partir do pulso posso ter logo uma ideia de se a pessoa, de uma forma geral, tem um problema por excesso, por calor, ou por excesso, ou por defeito, por calor, ou por frio. Isto está tudo interligado. E o que eu gostava é que vocês, daqui a algum tempo, começassem a perceber isto, que isto é tudo é tudo uma máquina em que a parte de cima mexe com a parte de baixo mexe com a parte de cima, e a gente por um tira ao outro é lógico, é simples, é lógico. Depois da gente começar a ter consciência de das coisas em que pode pegar, é lógico que umas variam com as outras. E se a gente pegar nelas todas, ou numa grande quantidade delas, e as analisar, a gente vai perceber o estado em que o paciente está.